Ora viva e sejam bem-vindos a mais um 3 já é companhia, a tertúlia mensal exclusiva aqui do YouTube, onde conversamos sobre temas relacionados com o cinema e filmes também que fazem pandan com esses temas. O meu nome é Rui Alves de Souza e, como sempre, acompanham-me o António Araújo, dos podcasts Segundo Take e Universos Paralelos, e falta aqui um fundo branco, exatamente, e o Tiago Laranjo, Alô! adepto fervoroso do antissindicalismo e reputado por greves. É isto, Mais, hoje é mais, um isto. nome, mais um nome engraçado e o meu ecrã passa a preto. Não, pronto, isso tem a ver com o filme que vamos falar hoje, para quem não está a par. Mas pronto, o tema de hoje é como muda um filme se mudar o realizador. Portanto, existem muitos casos na história do cinema de realizadores que foram despedidos a meio, ou no início, ou no fim de uma rodagem, e nós vamos falar disso, basicamente, não é assim? Tiago, tu escolheste o tema, diz-nos o que é que te interessa neste tema. O que é que me interessa neste tema? Ora, muito bem, Rui Tanta Alves de coisa! Souza. Não, o que me interessa neste tema é como é que um filme que supostamente é cuidadosamente levado nas mãos de um criador consegue rapidamente ir parar ao chão e como é que a pessoa que vem a seguir apanha os cacos de vidro e os cola novamente, seja com cuspo ou com fita cola, e como é que isso tu consegues verter o líquido lá para dentro e se tens uma boa garrafa no fim, ou se pegas naquilo outra vez e se ela se desmancha ou não. Ok. Como é que uma obra aguenta esta pressão e este passar de mãos de quem terá uma visão geral do filme em questão? A tua E, formulação inicial até era se um filme sobrevive à troca de realizadores, não é? uhum, Sim. Que eu penso que é uma boa forma de colocar a questão. Se bem que agora, conforme estavas a descrever as coisas, Tiago, parece que só há um caso em que isso acontece, e pode haver muitas razões para haver uma troca de realizadores, Claro, e claro. nem Até sempre, porque, nem sempre será pelo pior, não é? Às vezes pode sim, ser pelo melhor, sim, sim, sim. mas é aquilo. Já agora, respondendo àquilo que o Rui ainda não perguntou, para mim o interesse é do ponto de vista do ponto de vista de estudioso, não é? Do cinema, no sentido em que muitas vezes tu estás a ver o filme e não sabes que houve uma troca de realizadores. Mas quando sabes a posteriori, é engraçado voltar e fazer aqui uma mineração para tentar perceber o que é que pode ter Claro. mudado e o que é que. Isto só para, não é, para um público em geral, não há grande interesse em saber que realizador é que estava na cadeira naquele dia ou quem é que fez o quê, porque quem viu, não, por acaso não sei se o filme que vamos falar foi um êxito ou não, mas creio para que quem viu não. o Creio filme, que passou um bocadinho ok, ao lado, acho eu. Acho eu. para quem viu no seu lançamento original, acho que basicamente assumiram, ok, foi aquele realizador que aparece nos créditos iniciais e pronto, e na verdade não assenta ali nenhuma dúvida. Oh meu Deus, como é que te atreves? Era só E, para deixar. pronto. Continua, desculpa, continua. Ou seja, ninguém quer saber a não ser nós, não nós os três, isso é muito, muito egocêntrico da Não minha quero parte. saber. Mas... Ok, Eu portanto, neste estou-me a episódio, cagar para isso tudo. António Araújo e Tiago Laranja irão discutir um filme enquanto o Rui Alves de Sousa atira cascas de banana. É tipo, o Rui vai ser tipo o Donkey Kong deste episódio e e nós vamos andar com os barris. Não, o Rui é que tem os barris. E ele Estás-me a atira enquanto... chamar. Estás-me a chamar gorila. É isso, está bem. Ok, eu aceito. Mas eu tenho uma pergunta, para vós, Força. porque pode ter acontecido que a gente preparou programas diferentes e já é normal, não é? No nosso historial curto já não é normal. Não, mas a pergunta é a seguinte:
Estamos a falar Que programa é de este? filmes. Exatamente. Isto é o quê? Isto é para quê? Isto é... Mandar uma gilha à Madalena. Olha, estamos a falar de filmes que mudaram de realizador já durante a rodagem, correto? Porque há 1001 projetos em que o realizador que era suposto ir realizar acaba a não sequer filmar um metro, de fita. Estamos aqui a falar especialmente de produções que um realizador inicia e a meio é trocado, é despedido, é isso, não é? Certíssimo, António Araújo. No entanto, poderemos também referir outros casos na nossa análise a este filme, que ainda não será revelado, pelo menos por agora. As pessoas veem no título. As pessoas veem bolas, eu esqueço-me sempre que não há... Eu vou tentar criar um suspense e... Mas sim, mas reparem que este vai ser o primeiro episódio de um programa, podcast, whatever, em que um dos intervenientes é substituído a meio também por outro. E será com certeza aquele que nem sabe o que é que isto é. Não é? Um programa, podcast, uma coisa qualquer. Mas olha, estão também englobados... Epá, vocês desculpem, eu gosto muito de regras. Eu sou muito quadradão. Está também englobado aqueles realizadores que são despedidos na reta final e depois que os produtores vêm e podemos falar mudam a edição. Sim. Exatamente. Sim. Ou seja, aí se calhar é uma história mais tradicional e mais conhecida das pessoas, não é? E estamos a falar de um processo que é o de edição, que é muito importante para a estrutura de um filme, mas se calhar interessa-nos focar mais naqueles que foram substituídos e que depois veio um tipo e ou rodou o resto ou até foi refazer as filmagens que já tinham sido feitas, não é? Ok. Exatamente. É só para estabelecer aqui diferentes nuances do tema. Mas parece-me que, e continuando no tema que nós estamos, parece-me que isto acontece muito mais na indústria americana do que em qualquer outra indústria, que se calhar na China, se calhar há realizadores que são substituídos, mas é por outras razões. É porque desapareceram misteriosamente. Não quero estar a ter problemas com o governo chinês. Dá um novo significado ao termo Ghost Director. Mas, Rui, estás a pôr em causa um mercado muito grande para os nossos vídeos. Pá. Isso não é verdade. Aliás, um grande abraço ao amigo Xi Jinping. Pá, devíamos trazer um convidado chinês para penetrar o mercado. É o presidente da China, o chanceler, ou lá como é que se chama aquilo. O que é que estavas a dizer, António? Desculpa. Não, estava a dizer que, tal como as grandes produções de Hollywood, devíamos convidar um chinês para participar connosco para penetrar no mercado. Bem. É muito extenso, não é? Sim. Exatamente. Não, mas ele só devia aparecer 2 minutos, mas era ele que depois aparece nos posters todos da China, que é o que é a tática que eles costumam fazer. Isso é inevitável. Exatamente. Mas estou a dizer que parece-me que isto é uma... Pronto, o cinema, apesar de todas as considerações artísticas que possamos fazer, envolve dinheiro e custa dinheiro e tem de fazer dinheiro. E é claro que numa indústria tão bem oleada como a do cinema de Hollywood, às vezes, se calhar, para determinadas produções, se calhar como é o caso o caso do filme que nós vamos falar, pelo que li, não é tanto uma questão de custos, ou é mais uma questão de tom do filme que não estava a ser muito bem aceito tanto pelo lendário mogul da Colômbia como por um dos atores principais. Mas muitas vezes o que acontece é porque são realizadores que deixam a coisa... estão a demorar muito tempo, ou estão a gastar muito dinheiro, ou por aí, não é? Quer dizer, ou seja, o que eu quero dizer com este deambular todo é que esta questão é muito recorrente no cinema americano e às vezes nem é só uma questão de substituir no sentido em que vamos fingir que este realizador nunca existiu, tipo o Robert Aldrich não é acreditado neste filme, por exemplo, mas estamos a falar, por exemplo, de realizadores às vezes que até nem fazem o trabalho completo do realizador, ou seja, há uma second unit que faz determinadas coisas, há um realizador específico para cenas de ação, que é uma coisa que acho que parece que acontece muito nos filmes da Marvel, e pronto, ou seja, isto tudo advém da indústria, não é verdade? Sim, ou seja, o que eu penso que tu estás a tentar dizer... Não estou a ver o Manuel Oliveira a ser substituído, por exemplo. Quer dizer, se tivesse morrido a meio de um filme.
nós gostamos. Acho que Deus já fez o trabalho dele e já substituiu o Manuel de Oliveira. Aconteceu por acaso com um filme português, o último do José Fonseca e Costa, o Axilas, que ele morreu antes de terminar a rodagem. Certo. Bom exemplo. Teve de ser substituído. Mas António, conta. Sim, e já agora também o Robert Altman, também quando estava a filmar a Prairie Home Companion, a saúde dele já deixava adivinhar que podia acontecer alguma coisa, e foi estabelecido que se alguma coisa lhe acontecesse era o Paul Thomas Anderson que acabaria, e aí já estava pré-definido e para a eventualidade. Mas pronto, era só uma curiosidade. Eu estava a dizer, em resposta ao que tu disseste, Rui, é que nós gostamos de ver o cinema como uma arte, não é? E como algo que parte de um autor. Mas a verdade é que quando estamos a falar da indústria americana, e quando colocamos aqui a questão da indústria, estamos a falar de uma máquina oleada que tem projetos que nascem nos estúdios, em produtores, e no qual o realizador é quem vem executar aquele produto, não é? Que tem objetivos muito concretos e datas de estreia pré-definidas e tudo mais. E é nesse contexto, penso eu, que acontece esta coisa das trocas e baldrocas, que tu não é algo que aconteça quando estamos a falar de cinema de autor ou quando estamos a falar de um cinema em que o próprio realizador é o produtor ou é independentemente financeiro para financiar o seu filme, não é? Se bem que gostava de ver num cinema de autor em que o realizador é o próprio produtor a despedir-se de si próprio. Gostava muito de ver isso. Olha, seria uma marca de que estava a fazer um grande papel como produtor, com certeza, e a ser isento, não é? E a dizer, este realizador está a ser uma grande porcaria, vou substituí-lo. Não é? E depois essa pessoa era o Fernando Pessoa. E depois ele trazia, vinha ele, não é o Fernando Pessoa, não, agora sou o Ricardo Reis. Desculpa. E contratava-se a si próprio outra vez. Mas depois vinha o Álvaro de Campos e fazia um director's cut completamente diferente. Não sei. Mas eu não sei bem o que é que há para falar sobre isto, honestamente. Não, mas o Tiago vai-nos guiar, não é? Sim. Sim. Claro. Então, quando começaram a ver o filme... vamos já falar do filme, é isto? Já estamos a falar do filme? Não? Não, mas eu posso falar de algumas curiosidades. Por exemplo, vocês conhecem um filme que se chama O Rebelde do Kansas, no original de Outlaw Josie Wales? Sim, é o filme de Clint Eastwood que me fez um dia criar uma página chamada Clint Eastwood a cuspir em cenas. Eu e a Raquel íamos criar essa página, que depois nunca chegou a existir, porque ele cospe muito nesse filme, está sempre a cuspir. Ok, pronto. E este filme é um western de 76, que começou por ser realizado por Philip Kaufman, e é um western que o Clint Eastwood, que eu penso que seria, além da estrela, devia ter ou influência, ou não sei se ele foi acreditado como produtor ou não, mas definitivamente tinha influência, e que terá despedido o Philip Kaufman. Rezam as lendas, talvez apócrifas, porque andavam os dois a cortejar a Sandra Locke, uma atriz do filme, e que a coisa se terá desavindo aí. Mas eu estou a falar deste filme em específico porque este filme fez, digamos, jurisprudência, porque não sei que guilda, talvez a guilda dos realizadores ou a dos produtores, não sei bem, acabou por definir uma regra de que uma estrela do filme não podia substituir o realizador caso ele fosse despedido. Porque neste filme o que é que aconteceu? O Clint Eastwood despediu o Philip Kaufman e realizou ele, e foi ele acreditado como realizador. E desde este filme, que foi definida aquilo que se chamou a lei Eastwood, que não permite a uma estrela do filme acabar o filme se o seu realizador for despedido. Precisamente para não haver esta influência de estrelas a despedirem realizadores. E tu tens outro, uns anos mais tarde, que é o American History X, não sei se lembram, é um filme realizado e creditado, a realização foi creditada ao Tony Kaye, mas também rezam as histórias que não foi o Tony Kaye que acabou o filme, porque ele terá sido despedido, e que terá sido o Edward Norton que era a estrela do filme, a assegurar a realização, mas o Tony Kaye manteve, penso eu, que é ao abrigo desta lei ou de outra,
manteve ele o crédito da realização de tudo o que ele tinha. Se calhar foi o realizado Lionel até Vieira, então. que até foi a Zona J na mesma altura. Mas Desculpa. ainda bem que falaste no Clint Eastwood, porque ele tem Mas é que ias uma série- dizer, ainda bem que falaste no Lionel Vieira. No Pronto. Não. Lionel Vieira, e eu tenho aqui coisas para revelar em primeira mão. Não, mas e fala eu, do te- Clint Eastwood. eu tenho aqui o Fala. Lionel Vieira ao meu lado, portanto não sei se ele vai querer. Não? Lionel? Não? Tá bem. Estás a partilhar os fones. Mas ainda bem que falaste no Clint Eastwood, porque ele na verdade tem esse historial, não é? Essa pressão que ele exerce também por a produtora dele, a Malpasso, ter uma Realizadores identidade que mal muito... passam com o Clint Eastwood. Oh meu Deus. Continua, desculpa. Isto para dizer que ele, anos mais tarde, aconteceu basicamente a mesma coisa com o Tightrope, que é um filme que, neste caso, acho que ele não assumiu o controle total, não é? Acho que acabou, o filme é acreditado ao Richard Tuttle, acho que é o nome do... Richard Tuggle. E tu notas... ou se calhar não notas ali a mão do Eastwood, ou não notas nenhum conflito atrás das cenas, e o filme acaba por ser dos mais sombrios e viscosos que tem o Clint Eastwood. Sim, Não sei se eu gosto muito desse filme, sim. É assim, eu não sei se o que é do Clint Eastwood ou não, e também não conheço bem a obra do Richard Tuggle também para tecer comentários, mas aquilo nota-se que é uma coisa, pá, não sei, se calhar foi uma soma de ambas as partes, porque ou o Clint Eastwood já tinha aquilo planeado na sua cabeça tão bem que aquilo também resultou bem, ou foi a montagem, não sei, mas acho que é um filme muito bem conseguido. Tu viste o Sim, filme, no então? caso do Clint, não vi, mas estava-me a lembrar, agora estamos agora a entrar um bocadinho aqui pelo um desvio de Clint Eastwood, e ele definitivamente gosta de controlo, e houve ali um momento em que ele, das duas, ou entrava em filmes realizados por si, ou pelo Buddy Van Horn, que era um amigo. O Buddy Van Horn, acho que o Buddy Van Horn só fez 2. Que é o Any Which 2 Way. ou 3? Só 2? O Pink... Pink 3. Cadillac. Ok. O Pink Cadillac é dele. E o Deadpool. Mas basicamente eu sim, acho que ter uma marioneta que tu controles. Pois, ele fácil de ele controlar. trabalhava com duplos, não é? Ele trabalhava com duplos, acho eu, fazia trabalho de coordenação de duplos, e depois acabou por ser metido, digamos, na cadeira de realizador. Atenção, eu não quero denegrir o Buddy Van Horn, ele se calhar era ótimo realizador, mas era alguém que se calhar deixava-se influenciar pela visão também do Clint Eastwood neste sentido. Sabes que Isto para dizer segundo... que assim ninguém precisava de ser despedido, não é? Era mais fácil. Sim. Sabes que segundo o Clint Eastwood ele dizia, he's a good buddy. É, Van Horn. Meu Deus! Preparaste um livro hoje? Rui Não, passei a tarde com o Fire. Vasco Palmeirim. Foi o que foi. Rui on Fire de Souza. Ele já deitou o Alves fora. Mas sim, Mas ainda bem que falaram no Clint Eastwood, porque anos mais tarde aconteceu a mesma coisa no Pontes de Madison County. a sério? Olha, Quem não é que foi sabia. despedido? Ele também substituiu agora não me lembro do nome, mas Um Zezinho qualquer. sim, Alguém- era exatamente esse o nome. Imagina o que era. Pontos de Madison County, directed by Zezinho KK. Não, mas QQ, escuta, não KK. Oh, ok, isto é um filme KKK. completamente diferente. Yeah. se calhar é sintomático o facto de a gente não o conhecer, porque se calhar ia ter uma grande carreira não fosse despedido ele pelo Clint Eastwood, não é? E agora ninguém sabe quem o rapaz é. Mas e lembram-se de algum filme em que saibam, obviamente, que tenha que uma substituição tenha acontecido e que vocês tenham dito, ainda bem que isto aconteceu, este filme é fantástico. Epá, não sei. Tal e qual como está. O resultado também podia ter sido igualmente ou mais fantástico com outro realizador. Por exemplo, o The Swimmer, do Frank Perry. É do Frank Perry, sim. Frank Perry? Não é? Nós falámos no Escolhe Tu há uns anos. Era para ser realizado pelo Sidney Pollack. E supostamente o Sidney Pollack foi passado umas semanas caputo. Pá, não sei se o filme seria melhor ou não.
O que ficou é muito bom. Claro. Não era ao contrário. O Frank Perry é o realizador original, o Sidney Pollack é que depois É isso. ajustou umas coisas no final. Mas o Frank Perry ficou acreditado mesmo assim. Sim, Ok, pronto, sim, é isso. ele ficou acreditado, sim. A minha primeiro instinto para responder a isso Super-Homem é... 2. Não. Ok. Isso já podemos falar sobre isso daqui a nada. Mas em termos de olhar para um filme e pensar, houve substituição do realizador, mas se calhar ainda bem que houve, ou se calhar o filme é o que é por causa das substituições, porque foram várias, é o Feiticeiro de Oz, não é? Quer dizer, Claro. é um clássico que tu consegues revisitar sempre e sem nunca perder nada, e no entanto passaram 4 realizadores pela cadeira. Eu não sei exatamente o historial, mas deixa-me ir aqui às minhas cábulas. E Richard quantos deles Thorpe, é que deram comprimidos à Judy Garland? bom, não sei. E quantos deles tiveram que lidar com os anões que acho Os anões. que abusavam dela e lhe metiam as mãozinhas onde não deviam e não sei o quê. E que se embebedavam, supostamente. Acho que aquilo... Há umas histórias engraçadas. Mas temos Richard Thorpe. Se quiserem um filme horrível para ver sobre esse tema, vejam Under the Rainbow com o Chevy Chase. E a Carrie Fisher. Sim. Ok. Mas é um filme horrível. Ok, pronto. Richard Thorpe, George Cukor, King Vidor e Victor Fleming, que é o realizador finalmente acreditado, não é? O King Vidor tem o melhor nome de realizador Então na não história é? do cinema. E de rei. Mesmo para rei é um ótimo nome. Mas o Victor Fleming é que é um ladrão de acreditações, porque ele também no E Tudo o Vento Levou. São 52 realizadores, é ele que fica acreditado no fim. E é no mesmo ano, não é? No mesmo ano. Era só o Selznick com a graxa na cadeira. Só. Quem é que vem a seguir? Como é que ele conseguiu, não é? Dar conta de 2 clássicos no mesmo ano? Exatamente. Bom, mas também estamos a falar de outros tempos, não é? Estamos a falar de outros tempos onde não era mais verdade a lógica de indústria do que, ou seja, daquilo que falámos na introdução, não é? Era muito mais verdade, se calhar, aqui esta lógica de o realizador ser mais um assalariado para vir e meter na lata, digamos assim, aquilo que o produtor exigia. Mas confesso que não sei exatamente no Feiticeiro de Oz, nem sequer no E Tudo o Vento Levou, quais foram as razões para a troca de cadeiras. Não sei se vocês sabem, mas é curioso ter passado tanto nome por aqui, não é? Verdade. Ias dizer alguma coisa, Tiago? Desculpa. Por acaso ia introduzir aqui um exemplo de um filme fantástico que também teve uma história atribulada, que é um filme pouco falado, que acho que agora vai ter o seu grande relançamento e talvez seja mais apreciado, que é o Out of the Blue. Diz. Não, desculpa, eu ia dizer que com a internet, mais cedo ou mais tarde, todos os filmes vão ser reavaliados, mas sim. Isso é alguns mais depressa do que outros. Isso é Dennis Hopper, não é? O que tu estás a falar? Sim. É do Dennis Hopper. Não era inicialmente. Queres? Tratamos disso nos bastidores. Está bem. Com a Linda Menz, não é? Exatamente, com a grande Linda Menz, que é um filme que não só ganha muito com aquela performance bombástica do Dennis Hopper, como há ali quase uma sede de vingança dele provar a quem quer que o tenha posto de lado depois do The Last Movie, provar que há ali... Ele ainda não morreu, ainda está bem, agora já morreu. Mas em 1980 tinha qualquer coisa a provar a todos aqueles que disseram que ele não tinha. E acho que o filme ganha mesmo muito. Por isso é um filme fantástico, que recomendo, com uma banda sonora fantástica também do Neil Young. Muito pontuada. Quem é que era o realizador original e qual é a história aí por trás? Não sei. Ok. Era o mesmo das pessoas de Madison County, não? Não. Sim, 10 anos antes. Mas... 10 ou não, 15 anos antes. Tu estavas a falar do Super-Homem 2 e essa talvez tenha sido a primeira história que eu conheci, ou que me apercebi, que tinha havido assim uma troca. E isto, claro que eu quando vi o Super-Homem original e o 2, quando era miúdo, e não fazia ideia na altura que
o Richard Donner tinha sido contratado para fazer os dois, que o estavam a fazer back-to-back, não é? Eu penso que toda a gente conhecerá esta história, mas só explicando aqui muito rapidamente. E mesmo depois do sucesso do original, os Salkind, pai e filho, produtores, despediram o Richard Donner para ir com, sei lá, 70% do filme, talvez, filmado. Bolas, é sempre aos 70%. É um número redondo, é um número redondo. E substituíram pelo Richard Lester, que veio, refez argumento, refilmou cenas que já estavam filmadas e terminou o filme de forma diferente, não é? Mas aí há claramente uma mudança de tom e tu notas o que é Pronto. do... Mas, aí notas claramente, pelo menos, o que é do Lester e o que é que certo, Nós certo. não falámos já do Super-Homem 2 nestas tertúlias. Flashbacks agora. Talvez. Mas pronto, Se falámos, não me lembro do contexto, mas não foi neste contexto, ou foi? Não sei. Não, mas continua. Não, eu estava a dizer, quando era miúdo eu gostava dos dois. E dá para ver bem, não é? Em qualquer idade, que o um tem um tom mais épico e o dois tem um tom mais de aventura e de comédia, não é? Mas depois, sabendo do plano original, em que inclusivamente aquilo que é o final do Super-Homem 1 estar planeado para o final do Super-Homem 2 e aquilo era suposto funcionar como um díptico. E depois de ter havido aquela curiosidade que para mim é sempre fascinante, de nós podermos ter tido acesso àquilo que seria uma montagem aproximada do que teria sido a versão do Donner, que eu gosto muito do processo criativo, e quando chega à edição, tudo o que é Director's Cut, tudo o que é historial de o que é que mudou e o que é que podia ter sido, vidas alternativas de um filme, fascinam-me, e ter acesso àquilo que era o Donner Cut, não é? Como lhe chamam. Claro que o Donner Cut foi completado, em algumas situações até, com a filmagem da audição, porque nunca se chegou a filmar aquela cena. Portanto, aquilo é um Frankenstein só de curiosidade, não é um filme acabado, mas ter a oportunidade de ver aquilo que teria sido diferente. Regressando, dá para ver onde é que o Richard Lester meteu as mãos e que, sinceramente, em retrospectiva, parece elefante numa loja de porcelana, não é? Além de que, se estiveres atento, vais ver a Lois Lane a mudar de cena para cena na versão dele, porque ela mudou muito fisicamente. Ela mudou muito fisicamente entre umas filmagens e outras, e em sabendo disso e estando presente, nunca consegues dissociar ao ver o filme tal como o conhecemos, não é? Sim, não percebo porque é que tu... se bem que o caso do Super-Homem 2 não será um bom exemplo, porque o filme foi um êxito e ainda há pessoas que preferem a versão do Lester e outras que preferem a versão do Donner. Mas como é que tu... como é que tu, enquanto produtor, metes o teu filme na linha de fogo, no que diz respeito a mudar, mesmo em cima da hora, um realizador... E pões em causa o teu estilo do filme, a tua composição, todo o visual do filme, toda a visão que poderia estar ali atrás e que foi supostamente planeada e que estaria mais ou menos em harmonia. Como é que... Tens ainda um caso ainda mais flagrante, mas diz, António, acho que... Não, eu só ia dizer que parece-me claramente que aqui foi uma questão de egos. Porque há histórias fascinantes. Eu recomendo o podcast do Gilbert Gottfried, que é o Amazing Colossal Podcast, onde às vezes eles têm convidados que recuperam histórias fascinantes sobre Hollywood clássica. E há histórias fascinantes de o Richard Donner estar em jantares com o Salkind e com a mulher do Salkind, agora não sei como é que a senhora se chamava, e de ela estar a querer contribuir para o argumento. Salkinda. Era a Salkinda. Era o Salkind e a Salkinda. Sim. Ele vestia calções brancos e um boné, e ela tinha um cabelo loiro. Então a Salkinda estava a querer dar notas de argumento ao Donner e queria contribuir para o argumento, enfim, isto agora era uma história que só que o Super-Homem já não saía daqui, não é? Que começou por ser escrito pelo Mário Puzo e depois teve ali uns arranjos
do Tom Mankiewicz, não é? Que ainda Uhum. pertence à família do Mank. Enfim, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Estamos aqui a falar de egos, não é? Egos produtores que querem a coisa à sua maneira, que até gostavam que a mulher, ao jantar, contribuísse para a história, porque do ponto de vista pragmático não faz sentido nenhum aquilo que eles fizeram, não é? O Shawkin, que já agora, deixa-me só fazer esta à parte, tem também a história muito engraçada de um filme que já tinha sido realizado pelo Richard Lester, que eram Os Três Mosqueteiros, não é? Do qual ele filmou tanta metragem que das cenas que foram cortadas desse filme eles compuseram outro filme e lançaram, eu penso que se chama mesmo Os Quatro Mosqueteiros. Os Quatro Mosqueteiros, os Diamantes da Rainha. Pronto. E o que é que acontece? Eles até foram metidos em tribunal porque não quiseram pagar aos atores por um segundo filme. E portanto, estás a ver, estamos aqui a falar de malta que podia estar numa praça a vender roupa de marca duvidosa, mas que na realidade tinha sentido na indústria do cinema. Não, eles também, isso é outro negócio muito popular dos Shawkins. Sim. Eles várias vezes tinham mercados de roupa. Eles vendem sapatos. Sim. Aliás, eu comprei uns há uns anos e posso dizer que não fiquei assim muito desiludido. Vendem os Nock e os Bradley e umas leves. Uma coisa. Eu comprei uns ténis Adidas deles. O realizador que esteve para fazer o Out of the Blue chama-se Leonard Yakir. Era o argumentista. Era o argumentista. É isso. E eu estava-me aqui a lembrar, e de facto é um ovo de Colombo, é tão óbvio, mas não me lembrei antes, de um caso paradigmático de realizador que é expulso de um filme e sem saber. É o Orson Welles com o seu segundo filme, o The Magnificent Ambersons. Ele estava no Rio de Janeiro. Não, mas deixa só explicar. Para já toda a ascensão do Orson Welles é todo um ovni, não é? Ele do nada dá-lhe um contrato sem tal controle criativo para 2 filmes. Faz o Citizen Kane, tem os problemas... 3 filmes. Faz o Citizen Kane, tem os problemas mediáticos que tem. Depois ele vai para o Magnificent Ambersons e abusa do orçamento, do tempo de produção e não sei o quê. Vai para o Brasil fazer outro filme e a RKO decide pedir ao Sr. Robert Wise para remontar o filme, para ser mais curto e filmar um happy ending. Que se nota perfeitamente. Eu vi o filme antes de saber a história toda e nota-se perfeitamente ali que aquilo não bate certo. Mas aí estamos a falar de um caso maioritariamente na montagem, não é? Na montagem no fim. Runner. É uma montagem no fim e não sei se parte aquilo, grande parte do filme foi retalhado. O filme era para ter 2 horas e meia ou 2 horas e 20 e ficou com 90 minutos. Sendo que os 10 ou 15 minutos finais foram feitos pelo Robert Wise e que alteram bastante o filme, devo dizer. É completamente, não sei se vocês já viram o filme, mas é completamente ator. Fiquei, sério, isto agora acaba assim. Tanto drama, e agora estão todos felizes. Yay! E supostamente este não é um daqueles casos felizes em que se recuperou o Director's Cut e se pode ver, acho que ficou mesmo perdido. Há um senhor que vai agora ao Brasil numa viagem financiada pela TCM para ver se descobre uma cópia que o Orson Welles poderá alegadamente ter deixado no Brasil. Mas era interessante. E acho que ele depois, no terceiro filme, não chegou a realizar o Journey into Fear. Journey into Fear. Acho que ele não chegou, ou deu só um pezinho muito pequeno. Ele e o Norman Foster. Norman Foster. Mas é isso. Eu acho que ia dizer mais qualquer coisa. Era esse o caso flagrante que tu estavas... Sim. Okay. É assim um dos grandes... Mas que é... Mas já agora querem só uma... Depois. Não, mas já agora só uma nota curiosa. Pronto, o Orson Welles nunca ficou bem com o Robert Wise depois disto. E anos mais tarde, naquela fase em que o Orson Welles tinha de aceitar tudo e mais um par de botas para poder sobreviver, eles pediram para ele dar a voz off ao trailer do primeiro filme do Star Trek, realizado pelo Robert Wise. E se vocês forem ver, isto é o que consta nos livros, mas se for virem o trailer, acho que ainda se consegue notar. Ele, quando diz a Robert Wise Film, estava sempre muito irritado e notava-se. Então tiveram de gravar aquilo várias vezes e a versão que ficou está um bocadinho atenuada, mas ainda se nota ali uma certa mágoa. Mas pronto, era assim.
Ele é notório por não ser o melhor amigo de... Ele também roçou-se ali com o Bogdanovich no final da amizade entre ambos, acho também por causa da Dorothy Stratton É verdade. e de alguma ausência do Orson Welles. Quando isso aconteceu, não houve assim um grande apoio do Orson Welles. Isto já com outros casos e a entrevista que o Orson Welles deu no Tonight Show, quando foi ao Johnny Carson e estava lá o Burt Reynolds e trocaram assim umas piadinhas e o Bogdanovich só estava a ver aquilo em casa e a pensar, como assim, como é que o meu herói está a fazer pouco de mim no Johnny Carson, com o país inteiro a ver. O herói dele que ele alimentou e deu certo, isso, exatamente por isso. Comida e dormida. Mas estava só a estabelecer um paralelismo entre essa história do Magnificent Ambersons com o Blade Runner, no sentido em que também foi um controlo retirado no momento da edição e um final feliz metido à pressão. Mas depois também nessa coisa do voz-off fez-me lembrar que o próprio voz-off que obrigaram o Harrison Ford a gravar a contragosto, o Harrison Ford tentou boicotá-lo fazendo uma voz monocórdica e não sei o quê, naquela do eles nunca vão usar isto, e foi aquilo que foi parar à versão que todos nós conhecemos durante anos, não é? E também há estava a achar piada, estás a contar essa história, porque até nesse ponto depois ainda tem pontos de contacto. Nestas andanças de realizadores que são substituídos e que vão ao mar, tu encontras vários nomes e vários realizadores que aceitam estas tarefas mais do que uma vez. Ou seja, são realizadores que provam ser muito fiéis exatamente, muito dados aos seus patrões, e que facilmente são hipóteses viáveis para um estúdio quando quer que o filme esteja a dar sarilhos. Assim de cabeça, o John Badham aparece mais do que uma vez. War Games, não é? Sim, o Richard Fleischer também é bastante conhecido por substituir à última da hora, ele salvar o filme, que eu acho uma coisa incrível. Acho que é preciso ter um talento muito grande para conseguires, para já uma coragem imensa sequer para tu à última hora olhares para o relógio e saltares paraquedas para um filme. Acho que não sei se concordam comigo ou não, que é preciso para já cojones, se o realizador for homem ou não. Eu queria ver qual era a alternativa que tu davas. Eu não sei, não me consegui. Não estava a lembrar. Eu não sei o que é que uma mulher tem. Sendo metafórico, acho que é aplicável. Acho que é aplicável em ambos os casos. Mas queria ver se concordavam comigo ou não. Ou seja, qual é que é a vossa opinião sobre o que vocês atiram para a lama um realizador que se mete à frente e decide arriscar e entrar para um filme já quando o comboio partiu ou... Nunca não sabes as circunstâncias de como é que ele foi parar aquele projeto, não é? Se for assim uma coisa que é não, eu quero boicotar este gajo que eu quero ficar com o filme dele, e pá, se calhar aí... Não. Por exemplo, o Robert Wise, no sentido, o Robert Wise, aquilo tem um bocado de fatela, porque, quer dizer, ele foi o montador do Citizen Kane e depois teve uma carreira, não é? Quer dizer, acho que ele poderia não ter feito aquilo, acho. Mas lá está, quem sou eu para julgar? Era um homem do estúdio, pá. Era um homem do estúdio. Eu arrisco-me a responder à tua pergunta, Tiago, insultando um bocadinho alguns desses realizadores. Porque... não, a questão é que a forma como colocaste a questão faz-me lembrar, por exemplo, também o exemplo do Solo, a Star Wars Story, não é? Em que o Phil Lord e o Christopher Miller e o Christopher Miller foram despedidos e foram substituídos pelo Ron Howard. E o que é que a gente pensa quando pensa em Ron Howard? É que o Ron Howard é um tarefeiro, não é? Ele até pode ter bons filmes que tem, mas aquilo que a gente normalmente pensa no Ron Howard é como alguém que sabe executar e que
dá-se bem normalmente com as produções e que se calhar não ultrapassa orçamentos e que deixa toda a gente feliz e que é alguém que sabe chegar a um set e sabe estar. E que se calhar mais importante do que isso, tem um bom ambiente, ou dá um bom ambiente ao set. Certo. O que às vezes não resulta no melhor filme. E por exemplo, este foi um bom caso, onde, no caso do Solo, aquilo que a Disney fez, ou a Lucasfilm, que pertence à Disney, foi um bocado aquilo que a Marvel também tem andado a fazer, que é estar à procura de talento, mas de talento que possa regrar. Não é? Sim, há a Não são famosa muito história, aventureiros. mas é isso que estás a falar, por exemplo, do caso da Lucrécia Martel. A Lucrécia Martel, que é aquela realizadora da América do Sul, ela disse que tinha sido convidada para fazer o Black Widow, não estou em erro, e ela disse, mas eu não sou muito boa com cenas de ação, e a resposta que a Disney deu foi, não te preocupes, nós temos quem faça isso. Bom, Mas, e repara, quem contrata o Phil Lord e o Chris Miller e depois fica ofendido porque eles estão a fazer um filme com sentido de humor, que eu penso que era Sim, isso que estava a acontecer, é porque contratou as pessoas enganadas. claro. Estás a ver? Se E calhar no queria um caso da filme em Disney... Lego. Não, pois, talvez quisessem. como assim? Mas, Isto tem carne e osso. mas a questão é que, por exemplo, contrataram isto agora, no caso do Solo, eles já tinham filmado bastante tempo e foram despedidos a meio da filmagem. Mas eles contrataram o Chris Trank para fazer, o Josh Trank para fazer um filme. O homem tinha ideias, boas ou más, não sei, possivelmente até más, mas foi despedido. A mesma coisa com o Colin Trevorrow, que era suposto ter realizado o episódio 3. O homem tinha ideias. Não, espera aí, vai buscar o J.J. Abrams porque é mais seguro para nós. Já é, não é? E no caso da Marvel, tu também tens um ou outro caso, como por exemplo terem contratado o Edgar Wright para fazer o Ant-Man, e antes do filme ser feito, aquilo era um projeto de longos anos do Edgar Wright, foi despedido, quer dizer, e quem conhece o cinema do Edgar Wright sabe que ao menos ia ser aventuroso, não é? Ou aventureiro, melhor dizendo. E no entanto, neste caso, é de alguém que está a controlar um determinado tom e que não gosta de alguém que venha com as suas ideias próprias, não é? Sim, agora, isso... enfim, estou a responder à tua pergunta num contexto muito atual, não é? Os nomes que tu indicaste, eu não tenho muito insight sobre eles. Mas sim, quer dizer, o único caso que eu conhecia do John Badham era dele ter substituído o Martin Brest no War Games. Agora, eu olho para o War Games e substituiu o John Avildsen no Saturday Night Fever. Ok, não sei. E ainda mais lá mais no fundo do baú, substituiu, prepara-te, António, Rui, no seu último filme que ele fez para cinema, não estou a contar com a carreira que teve em televisão, substituiu Peter Weller. Sim, Peter Weller. O ator Peter Weller? O ator Peter Weller. E que filme era esse? Incognito. Ok, não conheço. Mas a questão é que tu vês o War Games e não vês costuras, não é? Tu vês um filme relativamente consistente. Certo, porque aí porque nem me lembro se o Martin Brest chegou a realizar alguma coisa do filme ou não, ou se eu penso depois que também, sim, mas depois também o que acontece é que com as reshoots tapam-se esses buracos e alinham-se costuras e a coisa. Já estamos a entrar para o filme. Reparem que isto é tudo. Alinhavam-se costuras, não é? Mas ainda não. Eu penso que o Martin Brest foi despedido do filme porque virou-se para a Elishidi e queria que ela numa cena dissesse gobble, gobble. Não estás a gozar, pois não? Ou não? Não! Gilly, ok. Mas é assim, a Sheryl Lee também diz gobble, gobble. A Sheryl Lee também diz gobble, gobble no filme do Twin Peaks e ninguém disse nada contra. E é brilhante. I'm just like a turkey, gobble, gobble, gobble. Mas foi para isto que criaram o cinema. Não me lembro disso. Pois não, eu penso que é o David Lynch, é genial. Eu vou lançar... Eu não me lembro, mas vou defender. Contexto é tudo. E supostamente o contexto. No filme do Gilly, em que o Ben Affleck cura
procura a Jennifer Lopez daquela Lopez? Eu disse Jennifer Lápis, não é? Lápis. Não, Sim, Lopez sim, não. sim. É lápis. Hoje em dia é mais Jennifer Lopez. Lápis de cera, não é? Desculpem. Ele supostamente Nada, salva não a é, Jennifer não é. Lopez Oh. do Ela está muito lesbianismo, bem não é? conservada. E, Ok. Eu não vi o Jiggly. ok. Eu não vi o Jiggly. E portanto, ou seja, todas essas cenas depois foram empoladas e foram quase memes quando ainda não havia memes, por causa do contexto do filme, que foi ridicularizado. Atenção, eu sei isto tudo sem nunca ter visto o filme. Ok, Portanto, diz muito Ok. da fama do filme quando saiu, não é? sou a única pessoa daqui que viu o Gilly. E E, eu acho que já aliás, disse és o único isto. com propriedade para falar, não Sim, é? eu acho que já disse isto a alguns. Não acho o Gilly assim tão mal. Certamente não para acabar uma carreira. Depois de se falar Pois. tanto dele, não pode ser tão mal como o pintam, não é? Claro. Mas, Há sempre mas um pronto. exagerozinho. Mas eu vou lançar uma versão do Gilly exatamente como está, mas com o nome do David Lynch como realizador. E vai ser. Olha que isso não me parecem argumentos dignos de vocês, porque, quer dizer, acho que... Estou só a espicaçar, António. Não, Epá. é que, por exemplo, eu perdi 3 horas da minha vida a ver o Inland Empire e tem lá a assinatura do senhor, e não foi por causa disso que eu saí convencido. Portanto... Mas o Inland Mas olha- Empire não é visto, não é muito bem visto. Agora, tudo o que é Twin Peaks, pá, incrível, genial. E pronto. Olha, No me- o filme do Twin Peaks foi um desastre de bilheteira e foi considerado uma Mas foi desilusão porque depois da tinha a série. Sharilia de fazer gobble, gobble, gobble. Eu, por acaso, acho que o filme é excelente. Eu gosto muito do filme, mas não me lembro que isso acontece, Pois, por acaso. devia estar a dormir nessa parte. O quê? o Não, título eu estou a original, adorar este filme, moçam. o título original do filme é Gilly Walk With Me. Bom, não sei se Estou a tem brincar. mais alguma coisa a acrescentar sobre o Eu tema. gostava só de não deixarmos acabar este tema sem falar no Fantástica Ilha do Dr. Moreau, não é? Com o Sim, Richard sim, sim. Stanley a ser despedido. Bolas, como assim? Eu não acho o Gilly tão mau e não acho a Ilha do Dr. Moreau assim tão má. Não é um Não, insulto. tudo bem, mas olha, eu nem estou a qualificar o resultado final. Agora, a história que depois deu origem ao documentário, que agora me escapa o nome, sobre o que aconteceu, Lost é Soul. fascinante. Lost Soul. Exatamente, Lost Soul. Que do Richard Stanley ser um tipo a quem estava a ser dada uma chance em Hollywood, ser despedido e ser contratado o John Frankenheimer. Atenção, que agora eu também vou usar o mesmo argumento. O Tiago de certeza gosta do filme porque o Tiago venera o John Frankenheimer e tem um altar ao homem. Mas que foi alguém que chegou completamente aliado do que é que era o projeto, que pôs os atores todos contra ele, e que foi só um executante que foi ali para tentar lidar com o Marlon Brando. E depois há aquela história toda fascinante do Richard Stanley não se ter ido embora, de se ter mascarado figurante e ter estado presente a ver o que é que se estava a passar nas filmagens, e depois de ser um desastre em que o Marlon Brando decidiu que queria ter um anão que era tipo um mini-me dele no filme. Aliás, também vês cenas fascinantes sobre isto no último documentário sobre o Val Kilmer, o Val. Não sei se já viram. Esse documentário é fantástico. Gostaste, E também António? vês cenas, gostei, e tem cenas sobre essas rodagens. Uma rodagem da qual eu lembro-me na altura de ter comprado uma Estar revista presente. Não, eu lembro-me de ter comprado uma revista inglesa na altura, que eu já não me lembro qual era, se era a Total Film, se era a Neon, se era a Empire, em que o John Frankenheimer acho que ficou a detestar o Val Kilmer porque o próprio Val Kilmer fez-lhe a vida negra porque não gostou da substituição do Richard Stanley, e que até o título da reportagem nessa revista era Cut Now, Get the Bastard Off the Set, que era o Frankenheimer a falar do Kilmer que ele nem o podia ver à frente. Sim. Portanto... E só queria dar um último exemplo de quando pessoas super talentosas são, apesar de ele ter um nome
que também é associado a... Odeio a palavra, mas... não vou utilizar a palavra, vou dizer bons profissionais em vez de terceiros. Porque quando uma pessoa super talentosa como o Bob Rafelson é substituída por outra pessoa que, embora associada a esse grupo de profissionais e não de artistas, entre aspas, que é o Stuart Rosenberg. Boa, essa é excelente, é isso mesmo. Quando o Bob Rafelson é substituído por Stuart Rosenberg, e daí nasce um fantástico filme que é o Brubaker. Nunca vi. Que tu não notas que houve ali qualquer nada. turbulência. É um filme fantástico, repleto de atuações sublimes, que merece ser visto por todos. O Stuart Rosenberg é o realizador do Amityville, não é? É Amityville. E do Cool Hand Luke. Cool Hand Luke é um excelente. Paul Newman, ok. É porque eu acho que só vi o Amityville e vi-o recentemente e foi uma tremenda desilusão, porque eu sei que aquilo foi um fenómeno na altura. E quem é que é o realizador de Amityville 3D? Richard Fleischer. Está tudo ligado. Eu gostava de ver como é que o Richard Fleischer aceitava. É que as pessoas dizem do Nicolas Cage, mas às vezes parece que o Richard Fleischer era igual, aceitava tudo o que lhe aparecia à frente. Que é um filme, tem imagens, vamos a isso. Tem mais do que uma imagem. Quero. Se calhar o contabilista do Richard Fleischer também o enganou e desviou-lhe milhões de dólares e ambos substituíram o John Huston em vários pontos. Verdade. De carreira. Portanto, há aqui uma grande simbiose entre Stuart Rosenberg e o Richard Fleischer. Verdade. E assim acabamos o nosso episódio dedicado a Richard Fleischer e Stuart Rosenberg. E Clint Eastwood. Então, olhem, se não tiver mais nada a acrescentar, se calhar passávamos já ao filme, que a conversa vai longa. Eu estou a ver isto aqui um bocadinho pixelizado, o meu lado, não sei se vocês estão a ver também. Sim, também. Está muito boa a imagem. Então eu não vou pôr a minha imagem em grande. É porque eu vou explicar. Eu estou com o meu telemóvel e no telemóvel está perfeito e depois estou a olhar para o computador onde estou a fazer a emissão e é isso que está... Enfim. Mas vou deixar assim. Pode ser que esteja a gravar bem, não te preocupes. Não, agora a tua boca nem se mexeu agora, portanto esquece essa parte de estar a gravar bem. Tu estás-te a rir e... Podias aumentar o Tiago e ele tentava fazer o playback. Mas está desincronizado, é isso? Está desincronizado. Está ótimo. A sério. Se houver prémios para melhor fotografia de programas YouTube, este vai levar, Já nunca mais faço um programa em casa. Nunca mais faço um programa em casa. Rui Alves Sousa vai ser substituído pelo esqueleto do Richard Fleischer, que aceitou à última hora fazer. Bom. O filme de hoje, pronto, que era para ser do Robert Aldrich, até que este foi despedido há 2 semanas de terminar a rodagem. Desculpa, parece que tu disseste ia para ser até que nós fizemos este episódio. Agora, como nós fizemos este episódio, já não é do Robert Aldrich. Pronto, era para ser. Ele arrependeu-se e retirou o nome dos créditos depois de saber que... o Aldrich foi substituído pelo Vincent Sherman, que também é um tipo com uma carreira bastante assinalável em Hollywood. Dos filmes todos dele, vi um muito engraçado com o Humphrey Bogart, que é uma paródia dos filmes de gangsters, que se chama All Through the Night, é muito giro. Pronto, o filme que nós vamos falar hoje é a história passa-se de uma empresa de vestuário feminino, não é? Em que o dono da empresa não gosta de sindicatos e usa a máfia para, pronto, tomar conta da situação, e o filho descobre e tal. E fica muito chateado porque ele é da paz e do amor. Eu já estou a adivinhar o que é que o Rui achou do filme só pela introdução. Mas eu gostei, é só porque eu tinha escrito aqui uma merda qualquer. Eu não estou a perceber a minha letra, é só por isso. Estou a dizer. Se calhar foi isso mesmo que escreveste e estás a ler de maneira perfeita. Bom, enfim. Pois estou a ver que estou bastante sincronizado. Agora vi ali que estou bastante sincronizado. Eu estou a ver a começar o episódio há 55 minutos, portanto imagina. Enfim, vamos então falar do The Garment Jungle, que em português teve o título de A Selva da Alta Costura.
I just can't believe my father could get mixed up with hoodlums. Sure, I understand. He's your father. But when a hoodlum climbs on a manufacturer's back, it's tough to shake him off. But he couldn't have had anything to do with killing his partner. I'm sure of it. I'm not saying he did. All I know is that after I had Kenner all set to sign with the union, down he went, 27 floors non-stop. É isto. Eu acho que aquele copyright não nos impede de sermos arrastados para um tribunal se a Columbia Pictures assim o entender. É sim, Mas o acho filme que- está completo no YouTube, não é? Portanto, Eu chamava a atenção para quem viu o videoclipe de que aquele tipo que ali estava era o Robert Loggia, muito mais novo do que muitos de nós o conhecemos, não é? Portanto, e deixa-me adiantar que foi um dos maiores gostos de ver este filme. Ele está Foi fantástico no filme. ter a oportunidade de ver o Robert Loggia em grande destaque, sim. então, mas E- sucintamente, diz isto. E é nele que tu notas mais Aldrich no filme, é com a presença dele. Sempre que ele aparece, tu sabes que o filme vai voltar à vida. Eu gostei do filme e não acho que haja assim muitos pontos mortos, mas notas ali um certo... uma genica. do Isto para mim, confesso que é um desafio, porque eu não conheço a obra do Robert Aldrich e não conheço a obra do Vincent Sherman. E, portanto, isto para mim é realmente um desafio em termos de perceber qual foi a contribuição de um e do outro. E, portanto, só lendo um pouco de quais eram as intenções de um realizador, ou melhor, do Robert Aldrich, e que depois o Vincent Sherman terá vindo e atenuado um pouco aquilo que seria a dureza e o negrume do Robert Aldrich. Portanto, só com esse conhecimento é que eu tenho esse benefício de ter essa percepção, porque ao ver o filme, nem sequer conhecendo qual seria a mão de um e do outro, eu nunca chegaria lá. Agora, deixem-me dizer, só começar por dizer, e já passo a palavra aqui ao Tiago, de que eu não paro de me espantar de fazer este programa convosco em termos das vossas sugestões de filmes para falarmos, porque aqui está um filme que eu não fazia a mínima ideia que existia, que eu não conhecia, e que até quando tu falaste de Garment Jungle, eu pensei que era alguma comédia romântica passada num mundo de alta costura, e revirei os olhos e de género, vamos lá a isto, e depois tive o prazer de perceber que era aqui uma espécie de filme no ar, um bocadinho mais violento, vá, digamos assim. Essa foi a primeira versão do filme, realizada por Frank Tashlin, depois foi substituído por Robert Aldrich, na direção oposta. Sim. Não, ok, estou a brincar. Originalmente era com o Jerry Lewis, mas depois... Ladies! The Union! Uh, Pior Jerry Lewis de sempre. eu gostei mais o do faço, filme. eu prometo. Eu, ao contrário de vocês, o que vocês estavam a dizer, eu gostei do filme. A questão é que eu senti um bocadinho onde é que o Aldrich não estava, que era quando a cena parecia que ia ficar tensa e de repente, pois calma aí, vá. Sim. Vamos acalmar. Vamos confrontar, calma, isto agora não é possível. Mas eu senti que às vezes há alguns altos e baixos no filme por causa disso, e nota-se que aquilo depois ficou muito parlapia didático ou ideológico, que acho que se calhar o filme aliás, o que me intriga neste filme é que quiseram torná-lo menos violento, mas não o tornaram menos panfletário. E se tendo em conta que estamos nos anos 50 e que aquilo lá, o anticomunismo nos Estados Unidos ainda estava um bocadinho lá. Eu admiro o filme por tomar essa posição corajosa e de não se acalmar nesses aspectos. Numa vertente mais primitiva e mais animalesca da minha parte, sinto falta Sexo. não estamos a falar da minha vida. Ainda bem que foste tu a fazer piada, pá, estava a morder a língua. Olha, é isso que eu tenho que fazer para sentir alguma coisa. Bem, perdi-me.
Robert Aldridge. Sim, mas deve sentir Qual é falta de alguma coisa. O teu lado animal. Senti falta do Robert Aldridge. Do Do Albert senti Rodrigues. falta. Senti falta do Robert Aldridge de soltar a sua franga por completo e andar ali à Voltámos à tua solta. vida pessoal. Não é? As frangas não se soltam. Ai, Ou seja, senti falta daquela selvageria que algumas cenas indicam. Poderá estar no horizonte, mas depois, como o Rui disse, está lá o Vincent Sherman para acalmar os ânimos de toda a gente. para acalmar. Mas eu diria que há dois elementos que são nitidamente fora de tom nesta história. O primeiro é a personagem do Lee Jacob. Lee Jacob, sim. Lee Jacob, exatamente, que é o pai que não quer ceder aos sindicatos e que continua, digamos, a fechar os olhos, a ter uma parceria com gangsters. Portanto, é o facto de ele ter uma mini redenção e depois, quando é morto, supostamente era uma personagem que já tinha alinhado nas ideias do filho, o que me parece que, com tudo o que a gente viu para trás, não é credível, não é verosímil, porque ele parecia-me tão empedernido na sua posição. O filme parece que eu percebo o que o Tiago diz do filme ser corajoso em tomar essa posição e de facto é, só que hoje em dia parece só didático. É como ver o Gentleman's Agreement Certo. do Elia Kazan. É muito giro ser um filme antissemita, mas aquilo parece um vídeo educacional para explicar às crianças porque é que o antissemitismo é mau. E aqui é muito. Mas fazendo o sindicato vamos todos ter mais direitos. Sim, pai, tu não percebes isso, tu és mau. Não, filho, agora já estou bom. Dá um abraço. Rui, queres fazer uma nova versão do Garment Jungle? Só com esse diálogo? Mas eu vou-te ser honesto, a mim não me incomodou exatamente esse lado que tu chamas panfletário, mas consigo vê-lo agora que tu estás a falar nessa perspectiva. Se calhar panfletário é uma palavra um bocado forte. Mas sim, mas nitidamente há aqui um confronto de ideologias e que se calhar faria sentido nesta altura. E atenção, isto tendo eu engolido à colherada o conceito de que havia uma máfia brutal neste negócio de alta costura, que eu não sei se é também 100% de verdade, não é? Não sei se é verdade, mas acho delicioso. Pronto, é um conceito pelo menos diferente. Sim, pelo menos diferente. Mas o segundo ponto que eu estava a dizer que me parece fora de tom é o facto de que a personagem do sindicalista, do Robert Loggia, que, spoiler, acaba por falecer, e ainda antes do corpo dele estar frio, já está o nosso herói da fita a cortejar-lhe a mulher, não é? E a haver aqui um romance platónico que se calhar não tinha lugar, não é? Não, acho que não faria muito sentido. Mas parece que 90% dos filmes americanos politicamente corretos têm de haver... Tu sabes que se aquela pessoa... Quando há uma gaja e dois gajos, é porque um deles vai morrer para o outro ficar com ela. É quase certeiro. Quase certeiro. E depois há uma coisa que é mais... É assim, isto agora já não é queixa propriamente do filme, mas é já mais uma questão daquelas em que nós temos que nos conseguir colocar no ano de produção do filme, e que eu tive alguma dificuldade, mas aí foi mais... portanto, diz mais de mim do que do filme, não é? O filme é de 57 e toda a sequência final é precipitada por algo que se calhar não precisava de ser precipitado se eles tivessem ficado quietinhos em casa, não é? Depois de ter os documentos. Estavam a ser vigiados na rua. E pronto, hoje em dia era de gente, pegavas no telemóvel e dizia: olha, tenho aqui uns documentos, vou-te mandar, não é? Isso não existia. Mandar por Dropbox. Mas também o que eles não precisavam era de ir a correr a tratar do assunto, porque se eles esperassem e se esperassem que os gajos que os estão a vigiar se cansassem e fossem embora, eles depois iam tranquilamente falar com o advogado e tratar da coisa. Tu claramente davas um ótimo escritor de filmes, então. Eles não, ficaram ok.
E depois metes 50 páginas em branco. Mas a questão que vocês estão a brincar, mas a questão é mesmo essa, é que há uma coisa que é uma história evoluir de forma orgânica e tu conseguir estar tão embrenhado que as costuras, lá está, mais uma vez, alinhavadas pelo argumentista não se veem. E depois há aquelas que são forçadas, não é? Em que é do género. Esta ação e este drama foi forçado pelo escritor que obrigou as personagens a terem atitudes que não eram as atitudes que seriam as mais corretas. Sim, mas sim. Basicamente eles ali estão muito em função do argumento e do que é que ele precisa e não... E do facto de estarem no terceiro ato de um filme. E terem certo. que E daquilo ter de acabar em 5 minutos. Sim. Eu por acaso, tu agora já não sei qual de vocês é que foi. Tic-tac, dolita. Acho que foi o Rui que estava a falar dos altos e baixos e do... Ah, não, foi o António. Desculpa, Rui. E do Lee J. Cobb e de ele e de toda aquela... todo aquele enredo, assim, a redenção dele e todo o fechar desse enredo parecer desnecessário e pouco natural, eu concordo. No entanto, não sei se por adorar o Lee J. Cobb em qualquer coisa, apesar de ele ter sempre uma personagem muito vincada, nos filmes que vi dele, acho que consigo sempre identificar o papel a Lee J. Cobb. Não sei se por uma certa química que eu achei válida e que existia ali entre os dois atores principais, essa cena conseguiu tocar-me e fazer sentir qualquer coisa. Não fui um pedaço... Cena... Não fui... A cena em que ele está com o filho, com o Simbad, e eles brindam. Porque o ator foi o Simbad em 2 filmes do Ray Harryhausen. Porque este filme tem muitos atores que estavam a contrato com a Colômbia na altura. Ou seja, eu não fui um pedaço de cimento nessa cena. Houve ali algumas... Mas, atenção, alguns cordelinhos foram puxados e que, apesar de ser uma coisa forçada e que vem da visão, entre aspas, de outro realizador, eu pelo menos senti que o filme, apesar dos seus buracos, é uma estrada que dá para viajar e que eu não vou abaixo, não é? Claro, sempre que há algo mais fundo, não sinto a influência do Vincent Sherman, ou neste caso do estúdio, a arrastar o filme para baixo de tal forma que eu não consiga tirar dali algo que estaria inicialmente preparado. Em termos de execução, nada a apontar. Acho que os atores estão bem. Acho que simplesmente em termos do arco da personagem é que eu estava a queixar-me de que não me parecia totalmente verosímil. Mas sim, quer dizer, a cena funciona. Eu também acho que tive a mesma reação emocional do que tu. Independentemente, intelectualmente, eu pensar, espera, isto não é verosímil. Acho que uma coisa não invalida a outra. O que me fez mais confusão, o meu coração dizia uma coisa, o meu cérebro dizia outra. O que me fez mais confusão foi no início, quando morre o sócio dele e ele. Não sei o quê, tenho que dizer qualquer coisa, estás aqui prostrado no chão. Não acreditei. Aí não acreditei. Mas fora isso, concordo. Esse momento que tu dizes é muito bonito. E também o momento que eu gostei muito, e para mim deve ser dos pontos altos do filme, é a cena, lá está, em que ele está a cortejar a moça, não é? A Gia Scala, e tem aquele plano em que ela está a dar de mamar, portanto foi para outra cadeira. Sim, fantástico. Tem aquele split screen, que não é um split screen, está muito giro. E o facto de estarem a conversar sem estarem a olhar um para o outro, não é? Em direções opostas. Mas ele está a tentar ver ali uma... E se reparares, ele estava com um espelho. Tipo, assim, Mas olha que por falar nisso, o póster que está no IMDb deste filme promete um filme que não é aquilo que nós depois acabamos por ver. Tenho aqui esse porque exatamente, é uma senhora semi-despida e depois a letras garrafais de Old Naked Truth, mas depois em letras pequeninas About the Records in New York's Garment Center. Portanto, isto é muito enganador, não é? É muito enganador.
No entanto, para um filme de 1957, há algumas senhoras que tiram alguns dos seus trajes nos momentos iniciais deste pedaço cinematográfico. E E para ainda bem. 2021 é delicioso ver o Tiago a tentar navegar o politicamente correto. Quer dizer que é como ir ao talho, não é? Peço desculpa. Calma. Peço desculpa. E há outro momento que eu, ou seja, quando o filme tem aquele aspecto mais suado e muito nova-iorquino, notas ali o Aldrich e quando há uma... Principalmente quando tu conheces o nosso Túlio, em que ele está com o filho. Com a filha. E com a filha. Ah, filha, ok. Dá para os dois. E tu tens ali como tu... Ou seja, a forma como tu conheces a personagem, não é? É muito frontal o mundo dele. E a forma como... Eu vou dar todo o crédito aqui ao Aldrich. Ou seja, visualmente como ele constrói esse momento e toda a personagem está ali escarrapachada. Sim, há uma tentativa tanto de do Túlio humanizar como... logo desde o Sim. início. Pronto. Pronto. É isso. É isso. Mas por acaso aqui a filha ela está muito presente no filme e é sempre Demais, quase está dada presente demais. Está sempre demais, a sim, chorar. ela também não gostou. Mas ela é sempre... Há sempre ali uma ameaça de ela ser quase dada aos leões, porque há um momento também visual muito... que eu achei bastante bem conseguido, que é já no final do filme, quando eles estão a regressar ao apartamento e passa um carro dos senhores mauzões e atira-lhes com as botinhas da filha que lhe e fizeram alguma coisa. sugerindo de uma forma até algo gráfica, não é? Para a próxima o bebê fica sem pernas. Uou, ei, nós lá atrás não estávamos a falar nada disto, como assim? Portanto, há assim esses murros que de vez em quando nos são dados. Lá está, vou dar crédito ao Aldrich. Não está com um abanão a dizer eu não sou o Vincent Sherman. eu não sei a quem dar crédito, mas outro elemento que eu também achei piada e que eu penso que tem muito que ver com o filme noir, não é? E com a imperfeição das personagens. Que é um noirish, não é bem noir Sim. é algo que está ali na corda bamba. Acho que está, mas acho que é adjacente. Nós ainda não dissemos, mas o ator que faz de Dr. No no primeiro filme também entra aqui. E é uma personagem que se acobarda, não é? No momento em que o Túlio é acostado por rufiões e que lhe espetam-lhe uma coisa pontiaguda na barriga e essa personagem do Dr. No, esta personagem do Dr. No podia tê-lo ajudado, mas foge de forma cobarde, não é? E depois mais tarde ele disse que não. E ele disse não. Eu não vou ajudar. Não. E depois, mais tarde, o consumido pela culpa, não é? Confessa à mulher do homem de que ele estava lá, ele viu, mas que pronto, não fez nada e acobardou-se, não é? Que também para ser um adequado a este tom mais sombrio do filme. Por acaso, eu não fiquei muito... Há bocado estávamos a discutir coisas no filme com as quais tínhamos ficado convencidos ou não. Quando ele reage à cena do Túlio a ser esfaqueado, há ali algumas expressões... Sim. São expressões quase teatrais, sim, é verdade. Eu não acho que não sejam teatrais, é só mau. Acho que é só... Sim, é falso, não é... Não, é a eterna questão de que tu em cinema tens de ser mais subtil e fazer menos do que num palco, não é? E ali parece... Mas a questão é que nem é só por ser... Não é teatral, é porque é mesmo... É pouco convincente. Acho que se ele fizesse aquilo no palco, eu diria a mesma coisa. É isso.
Eu rezo a crónica, que pode ser apócrifo, que o realizador, não sei se era o Vincent Sherman ou o Robert Aldrich, que disse-lhe, houve lá, menos, e que ele disse, não! Não, não, oh meu Deus, não. Não. Sinto-me sujo, António. Já está, o vírus já se espalhou. Não. Oh Já não. agora Oh não. faltou dizer que o senhor se chama Joseph Wiseman. Pronto, já agora fica só para o registro. Sim. José Homem Sábio. Eu é que devia ter sido um wise man e não ter participado nesta conversa. Um desperdício narrativo foi aquela suposta compradora muito importante para a empresa, que depois na realidade era amante do pai e que se apresentava como uma madrasta muito mais nova, não é? Do nosso Simbad, e que depois aquilo na verdade não teve grande importância para o desfecho da narrativa. Aquela relação, quer dizer, era ela que guardava os documentos que iam incriminar os vilões, mas fora isso, pareceu-me... Sim, que ela diz assim de uma forma muito... eu tenho esses documentos. Certo. Mas yeah. ou seja, Boa. sabendo em retrospectiva que houve aqui mudanças, parece uma ideia de algo que não foi explorado e que acabou por sobrar aqui nesta história. Mas falta-nos, caros senhores, um elemento muito importante que eu gostaria de ter visto mais no filme e que ele aparece mais no final, que é, na verdade, o nosso vilão, que é aqui encarnado... O Richard Boone. Exatamente, que é aqui encarnado pelo grande Richard Boone. Parece um Vincent Price dos pobres. Eu não conhecia. Oh, por amor de Deus, que raio, como assim? Não, é impossível. Eu às vezes estava a olhar para ele e assim... É o Richard Boone, Ricardo. Tá Ricardo. Desculpa. Não, isto é que é imperdoável, Tomás. Peraí. Onde é que... não, mas olha, ele não tem volta e meia parecenças. É só impressão minha que o homem, em alguns ângulos, tem parecenças ao Vincent Price. Bem, se calhar sou eu, não sei. Pronto. Se calhar é só Pareceu-me com aquele bigode e com a sua... Olha, lá está. O Vincent Price, se tivesse estado umas semanas no boxe. Não, mas o homem também é assim um bocado teatral. O homem também é um bocado teatral e enfim, não sei. Pareceu-me... Volta e meia dava-me parecenças. Pronto. Mas não gostaram da presença do Richard Boone no filme? Gostei. Tiago, gostei e gostava de saber muito mais sobre a carreira dele. Fala-me sobre o Richard Boone. Então, é um fantástico ator, como tu viste no The Garment Jungle e como eu já vi em filmes como Hombre. The Shootist. E o Está bem. The Shootist, sim. E assim, de repente, Winter Kills. E teve muitos mais, mas... Esse se calhar não. Mas o Tall T do Bud Bettiker é muito... o Tall T, sim, claro. Se não me engano, também faz mal. Sim. Faz. Vocês agora estão só a inventar títulos, não é? Não, estou a brincar. Sim. O Totti e o Santander Tota também. Oh, meu Deus. Isto da ignorância é uma coisa tramada. Não, mas ele teve uma carreira, principalmente em westerns. Acho que as probabilidades de tu meteres um western onde tu quiseres e veres o Richard Boone são altas. Muito bem. Vou ficar atento. Pronto, senhor. Tem mais alguma coisa a dizer sobre o filme? Se alguém tiver mais algum trocadilho que queira partilhar aqui, por favor. Ainda só ouvi 350 nesta emissão. Mas olha, que eu acho que falámos muito, sem ser de trocadilhos. Acho que até fizemos uma boa análise aqui à fita, porque... Verdade, eu confesso que também. estava com medo que a gente não tivesse muito para falar sobre este filme. Não é propriamente um título conhecido, com muita história. Foi a primeira vez que sim, não há muito. Mas acho que... Não é um filme que suscita uma grande conversa, não é? Não há assim um... pronto. Não, mas acho que não digo que não mereça ser visto por pessoas. Sim, não desgostei. Não, merece. E é isso. Está bem. Então, olhem. Pronto, dizem que amanhã vai estar bom tempo, não é? Pois é.
Então, olhem, Pois é. até à próxima, que eu não sei quando é que vai ser. Vão ouvir o segundo take, né? Universos paralelos. Sim, Então, o segundo take não teve direito a Teve. direito à imagem. passou. Não, não, Passou. não apareceu. Apareceu, Foi a passou. primeira. Mas Eu Não, vi isto é só também. uma... Não, isto... Ok, o António Então, quer que apareça. Isso, pronto. Isso. Não. Sim. Epá, eu devo ter piscado os olhos, que eu não o tinha visto. Pois deve ter sido Não, está rápido. fixe, está fixe. Deve ter sido rápido. Tá Então, fixe, posso tá fixe. tirar? Posso? Não, deixa Podes, estar. podes, Deixa podes. estar. Espera, só mais um Pronto. bocado. Oh. Pronto, e depois o Betamax também. E eu escolho tu também. Pronto. E Mais lá alguma ver coisa? isso. O que é que... Não está tudo. Não tá E o WTF com o Mark Maron e... São podcasts claro que assim sim. pequenos. Não? Claro que sim. Enfim, pronto, e é isto, não é, pessoal? Despeçam-se lá dos senhores e vamos a isto. Então, até à próxima, amiguinhos. Não se esqueçam de pôr o sininho e essas coisas também. Esmaga o não. sininho e essas coisas todas. Oh, meu Deus. Peço desculpa a todos aqueles que... Claro, ninguém vê isto, não é? Eu acho que toda a gente só ouve. Desculpa Olha, a todos aqueles que ainda estão a ouvir isto e a ver. olha não é? que temos uma pequena audiência fiel, por acaso. Há pá, aí umas 4 ou 5 pessoas que veem sempre o trajeto Oh, meu companhia. Deus. sou Peço eu. desculpa. São muito atentos. Peço desculpa a 4 dessas 5 pessoas. Há uma delas aí que eu não dá. Tá bom, então vá, pessoal. Três somos nós, não é? Três somos nós. Sim. Depois pelo menos uma ou duas. Sou eu que deixo os comentários lá. Tá bom, pessoal. Então vá, olhem, até à próxima. 3 já é companhia will return.